pessoal, estamos começando com mais um Cozinhando com Dona Iris. E a nossa receita de hoje é para quem não abre mão de comer em casa, mas não tem aquele tempo todo para poder fazer um prato assim mais demorado, né? Porque comidas rápidas e gostosas é o que todo mundo deseja na correria aí do dia a dia. Mas nós convidamos uma mulher que tem o dia a dia bem corrido entre a rotina do trabalho. Vem cá, Jordana. Olá. Prazer, você está aqui, minha querida. Jordana Pinheiro, gente, advogada e que é uma ativista pela causa, principalmente das crianças, é advogada de família e é advogada de família aqui, ó. Tá aqui fazendo o nosso prato de hoje. Então, Jordana, o que você trouxe pra gente? Esse prato eu conheci num restaurante que eu adoro em São Paulo, chama Spot. E é um restaurante que toda vez que eu viajo pra lá, eu arrumo um tempinho de ir. E o Spot, apesar de existir há 22 anos, se não me engano, e já ter tido vários cardápios nesse tempo, esse é um prato que não sai do cardápio. Ele tá desde o primeiro cardápio até agora, em 2016. Agora, você sabe o que me chamou a atenção na questão da receita? Foi o acréscimo do melão. É uma receita italiana, parece que na Itália eles têm o costume de ter melão na massa, mas o Spot acrescentou o presunto cru para tirar um pouco do adocicado da receita. Deixar só o necessário, Exatamente. Né? Ela, no original, na Itália, ela é mais doce do que a feita pelo Spot. E eu ainda acrescentei duas coisinhas que não tem na receita do Spot, que é alho e cebola, que eu acho que combina com qualquer massa e não atrapalha a nossa intenção aqui de combinar o presunto e o melão. Verdade, gente. Além da receita que a doutora Jordana está passando aqui para nós, nós queríamos discutir, aproveitar o momento que eu gostaria de trocar algumas ideias com ela, porque ela é uma especialista, né, que pode me acrescentar também dentro da minha visão política. É a questão do estupro, gente, porque recentemente um caso que chamou atenção foi esse daquela menina, adolescente, que foi estuprada por vários homens, não sabe se 30, se 33, se 4, se 1, não importa. A questão do estupro em si e que nós temos que levar essa questão muito a sério. Mas enquanto você começa o seu prato, depois nós vamos conversar, tá? Isso. Então, mãos à massa. Primeira coisa, a gente esquenta a água para o nosso macarrão. Certo. Enquanto isso, a gente já pode se antecipar. Fica aí à vontade. Picando esse melão em quadradinhos. Certo. Muito importante nessa receita é que essa teiazinha do melão, que fica aqui com a semente, seja bem tirada. Ele tem que ficar bem limpinho, porque essa teia, quando vai ao fogo, não é tão saborosa, ela não se dissolve. Então a gente não quer que isso aconteça, a gente tem que deixar ele bem limpinho. E não precisa ser só essa qualidade do melão. O melão que fica muito bom nessa receita é o melão cantaloupe, que é aquele alaranjado, que ele é mais rígido. O alaranjado, ele é mais doce ou menos doce do que? Ele é bem mais doce e mais rígido, ele não tem essa textura com tanta água. Porque com tanta água. É parecido com a melancia, praticamente, né? Praticamente água. Meu filho recentemente fez um regime, perdeu 30 quilos, parabéns, eu que chamo. Pela sua força de vontade, pelo seu empenho. E ele agora me deu uma dica muito boa para quem faz regime e tudo. Ele manda cortar o melão, põe na geladeira. Toda vez que ele tem fome, tentação de ir na geladeira pegar alguma coisa, ele pega um quadradinho de melão. E na realidade, ele está quase que praticamente tomando água. Isso que a Jordana falou. E como ele é bem docinho, mata a vontade de comer doce, né? É verdade. Aqui eu ainda tiro um pedacinho dessa parte molinha. Sei. Porque eu acho que ela não fica tão gostosa no fogo. E aqui não é tão importante o tamanho. Como eu disse, pode ser de bolinha, pode ser de quadradinho. Certo. Ele vai perder muita água no fogo. Então, se for muito menor do que isso, a gente acaba desaparecendo de tudo com o melão. Então, enquanto você está cortando o melão, dá pra gente conversar um pouquinho. Como é que você entendeu aquela questão desse estupro que causou tanto reboliço e tá aí nas mídias?
e a discussão se não foi, se foi assim, se foi assado. Primeiramente... Com tanta liberdade sexual, com tanta coisa, por que essa violência contra a mulher? Eu acho que ficou muito claro nesse caso que apesar da repercussão do assunto, o país se dividiu mais uma vez. Muita gente se revoltou com o ato de violência, que não importa se foi praticado por 30, por 40 ou por um homem. Alguns se enojaram do ato, na maior parte as mulheres. Mas a gente também ouviu de muita gente que a menina teria querido ou pedido ou se colocado nessa situação. E isso deixa muito claro pra gente que a gente vive numa sociedade extremamente machista, numa sociedade extremamente patriarcal, que valoriza a boa conduta e os bons modos da mulher e que enxerga esses bons modos no modo como ela se veste, ou no batom que ela escolhe, ou no tamanho da saia que ela decide colocar. E eu ouvi muito que ela estaria no baile funk, não importa aonde ela estaria. A gente não ouve esse tipo de questionamento na vida de um garoto. Isso não está no espectro de interesse da sociedade como está em relação à mulher. É um mês que foi muito marcado pelo machismo, primeiramente em razão de uma frase amplamente divulgada aí da mulher bela, recatada e do lar, que causa absoluta revolta em qualquer mulher que sai para trabalhar, principalmente as das classes mais populares, que a gente sabe que a mulher da classe popular é que coloca dinheiro em casa, enquanto muitas vezes o marido pinga de um emprego para o outro, ela tem ali tem a segurança do laço que ela fixo, faz, exato. Exatamente, de emprego. É ela quem cuida dos filhos, é ela quem segura a onda num divórcio, na maior parte das vezes, apesar dos pais estarem se interessando pelas atividades domésticas. E a cozinha é um traço disso. O homem se inseriu muito na atividade doméstica através do ato de cozinhar. A gente tem que pensar, primeiramente, que o Brasil está muito atrasado em relação aos outros países, principalmente da Europa, que tem uma cultura de feminismo. E quando a gente fala em feminismo, a gente não fala em uma cultura contra o homem, mas numa cultura que busca igualdade entre a posição do homem e da mulher. Hoje o Código Civil que rege as nossas vidas no Brasil é do ano de 2002. Mas o código anterior, que é de 1916, ele dizia do homem, no capítulo relacionado ao direito de família, que ele era o chefe da família, apesar dessas mulheres estarem cuidando da casa e dos filhos e do dinheiro. O Código Civil anterior, além de chamar o homem chefe de família, ele tinha a mulher como relativamente incapaz. Até pouquíssimo tempo, nós éramos relativamente incapazes. Verdade. No advento de um divórcio, a mulher perdia, em grande parte das vezes, a guarda dos filhos se ela tivesse dado causa ao divórcio. Imagina como é subjetivo isso. O que é dar causa ao divórcio? E o que o divórcio tem com a guarda dos filhos dessa mulher? Verdade. Então, o que aconteceu com essa menina, a gente tem dados de que a cada 11 minutos uma mulher é violentada no Brasil. E esse dado, que é do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele só levanta os casos que são levados à polícia e à justiça. E tem-se em mente que apenas 10% dos casos são denunciados. E desses 10, 1% deles consegue condenação ao agressor. Então, a gente tem que desconfiar desses números. São números muito fortes, muito violentos. Assim como a prática do estupro. Se a gente não desconfiar... E com a Lei Maria da Penha por aí, né? E com a Lei Maria da Penha prendendo muito marido. Imagina quando ela não existia. Porque a violência também acontece muito dentro de casa. É verdade. E praticamente contra crianças e adolescentes. É verdade. 70% das vítimas de violência sexual no Brasil são crianças e adolescentes, como era o caso da menina do Rio de Janeiro. Gente, vocês estão sentindo que o assunto é palpitante. Mas a gente vai ter que fazer uma pausa. Jordana vai voltar para que nós vamos dar continuidade à nossa receita. Saia daí não, tá?
E aí, gente, já de volta, nós vamos continuar a nossa receita e conversando também um pouco mais sobre essa questão que está mobilizando o Brasil. Doutora Jordana, agora qual o próximo passo? Agora a gente já colocou essa água aqui para esquentar. Então aqui a gente coloca o macarrão na água que já está fervendo. E eu não costumo colocar óleo e sal, Mas a maioria não põe mesmo, não. Eu só dou uma mexidinha para ele não grudar no fundo da panela. Então agora o macarrão vai cozinhar rapidinho. Eu gosto do macarrão al dente. Eu também. E aí, enquanto ele cozinha, a gente vai picar uma cebola de pequena para média. E seria um dente de alho, mas como esse dentinho estava muito pequeno, são 3. Eu tento manter o mesmo tamanho, mas não tem nenhuma técnica. Certo. E o que não pode faltar, né, gente? Eu acho que esse tempero de cebola e alho, às vezes o alho é dispensável. Eu transito muito nas redes, todo mundo sabe disso. Twitter, Face, por aí eu tô sempre acompanhando. E me chamou muita atenção também, logo depois dessa questão da moça, do estupro da moça, apareceu a imagem de uma manifestação em São Paulo. Não sei contra quem, contra o quê, sei lá. Eu sei que teve uma manifestação, porque, aliás, a manifestação hoje em dia está geral. O povo realmente está contra tudo que está acontecendo, e com razão. Agora, eu acho que dentro de uma democracia não pode ter violência. Não, de jeito e a nenhum. imagem que nós vimos foi de uma moça que foi, acho que ela foi questionar o policial e de repente ela foi jogada no chão. Eu não vi nada que ela tivesse feito de agressão. Jogaram essa menina no chão, o policial deu uma gravata nela e praticamente montou sobre a moça e ela ficou lá esperneando sem saber o que fazer. Eu só sei que é a imagem que me marcou e que não teve a repercussão que teve essa questão do estupro dessa menina que foi tão noticiado. Eu acho que é uma violência tão ou quase ou tão brutal quanto na questão do estupro. O que você me diz sobre isso, sobre o que estou te narrando? Eu acho que a gente tem que sempre pensar no porquê de algumas coisas aparecerem muito e outras não, né? E existe um sensacionalismo todo por trás de uma violência sexual que acaba chamando a atenção da mídia e do telespectador. E a gente tem que pensar que, apesar de um fato estar sendo noticiado, tem milhares de outros fatos acontecendo, às vezes dentro de casa, ou no nosso bairro, ou na escola da nossa filha. E a hora que a gente tem que se posicionar é nessa. Na hora que a gente vê um policial dando um safanão numa mulher, numa manifestação da qual a gente também participa, ou que a gente vai buscar um filho na escola e fica sabendo que determinada aluna sofreu algum tipo de intimidação por parte de um professor, ou dentro de casa, ou na vizinhança, quando a gente escuta um grito exagerado na casa ao lado, a gente tem que pegar o telefone e ligar para os órgãos de proteção. Claro. E procurar não dar enfoque apenas aos fatos que estão muito em notoriedade na mídia. Porque essa violência é tão brutal quanto, e ela também denota o mesmo machismo, o mesmo padrão de culpabilização da mulher. Então a mulher não pode questionar numa manifestação. Ali ficou claro, eu vi. Ela não pode ter opinião. Ela não pode falar, olha, você está sendo agressivo, policial, dá licença, que a gente está exercendo nosso direito democrático. E que não de dar teria opinião. nada demais perguntar, Exatamente. dizer isso. Então, eu estou usando essa imagem que eu vi, que existem muitas outras. Mas vamos fazer uma interrupção aqui um pouquinho no assunto que é palpitante, para que nós possamos acompanhar o restante da receita da doutora Jordana. Ela está dando uma receita de cozinha e uma receita de vida também. Então preste atenção, mas não saia daí não, daqui um pouquinho a gente volta, tá?
Gente, ó, já de volta, agora nós queremos curiosidade para saber como é que vai ficar o gosto desse prato. Essa mistura deliciosa que a doutora Jordana colocou e dizendo para vocês que esse assunto nós podemos continuar com ele mais na frente, porque é longo, senão nós teríamos que gravar aqui muitos programas. Doutora Jordana, então vamos lá. É o seguinte, aqui a gente aquece uma frigideira e coloca um pouquinho de azeite ou de óleo que tiver em casa, isso não vai mudar muito o resultado da receita. E a cebola que a gente acabou de picar, eu sempre coloco a cebola... Primeiro que o alho. Primeiro que o alho, para o alho não amargar, né? São pratos, gente, que são feitos assim, na hora, né? Não é pra prato que comer você vai agora. fazer um travessão e servir, não dá. Você vai ter que fazer um por um, né? E servir, cada um vai pegando o seu prato. Hoje, felizmente, eu vou ser servida. E não só vou experimentar esse prato, não vou acabar com ele hoje. A minha Ótimo. responsabilidade está grande, então. Eu sei que você sabe cozinhar. Tem informações precisas. Privilegiada. Meu serviço. Eu tenho informação privilegiada. Meu serviço de informação contou. Que, aliás, está numa moda, né, esse negócio de informação privilegiada. Tá super na moda. Então aqui a cebola tá fritinha com alho. E aí a gente vai colocar o melão daquele jeito, picadinho ou Que de é a bolotinha. novidade, gente, que é o melão no macarrão. Vejam vocês. Um prato Muito diferente, inusitado. E E inusitado. muito rápido. Né? Ele vai perder um pouco de água, mas ele ainda vai aparecer. Quando ele tá muito maduro, ele some por completo. Ah, é? Então depende do ponto do melão ponto do também. melão, Quando ele tá um certo. pouquinho mais verde como aquele, ele ainda fica em pedacinhos. Pelo que eu tô vendo, o finalmente é rápido, né? É, o que vai finalmente demorar é mais um rápido. pouquinho o melão. É, um pouquinho do melão e os outros ingredientes, uma pasta de tomate, eu até li esses dias, achei curioso. Quem não quiser comprar a pasta pronta, tem como fazer com aquele tomate pelado, passando na peneirinha e depois reduzindo numa panelinha, ele fica como esse extrato. E Eu muito achei bom, interessante. e muito gostoso. Eu acho que já tá suficiente, gente. Gente, deixa eu dar uma notícia pra vocês, enquanto ela tá... A gente vai colocar o limão. Pode colocar o limão. Eu aprendi a fazer um frango muito gostoso com cachaça, tá? Eu vou trazer, vou fazer pra vocês. E simplesinho de fazer, mas muito bom. Desses pratos, assim, rápidos. Aqui é o creme de leite. E como é um prato cremoso, daí a necessidade de servir assim que estiver pronto, quentinho, para ele não endurecer. Certo. Eu sempre prefiro o creme de leite fresco, que a gente acha nos supermercados, na parte da geladeira. Mas não tem problema nenhum o de latinha ou o de caixinha, não. Mas agora tá fácil o creme de leite fresco, viu, Tá gente? fácil. É. Antes era mais complicadinho. Eu vou Justo. mudar de colher, eu vou pra essa aqui, que tá mais firme. Só essa mistura eu imagino o quanto não deve estar gostosa. Que não tem como o creme de leite não ficar bom, né? É. E aqui a gente vai temperar com uma colher do extrato. Se a gente sentir necessidade, a gente coloca um pouquinho mais. Eu não coloco muito de uma vez, porque não é o objetivo parecer um creme vermelho, Certo. né? Ele tem que ser um creme de melão. Então, se ele ficar com um pouquinho de E ao mesmo alaranjado, tempo uma certa acidez, né? No doce do melão, que tá aí realmente bem presente, eu acredito que sim. Quando o melão é aquele cantaloupe, que é alaranjado, esse tom assim, rosinha, alaranjado, combina com o tom do melão. Certo. Não me perguntem por quê, curioso, mas na receita a manteiga vem agora no final, ela não vem na hora de fritar. Eu acho que é pra dar alguma cremosidade. É, certo. E aí eu tem não um me porquê, arrisquei né? ainda a mudar isso de ordem, não. Lógico. E aqui tem o sal e a pimenta do reino, já tem em pó e tem pra moer. Eu sempre prefiro moer, então, mas não tem problema nenhum usar Dessa aqui. daquela ali em pó. Eu acho que a gente não corre o risco de salgar de uma vez, né? E não conseguir Você consertar. acompanha, né? O sal caindo, a pimentinha, no ponto, que eu acho que é uma delícia. Essa pimentinha. Eu pessoalmente, quando eu faço um prato, eu gosto de temperar quase no final assim. Porque ele dá um sabor todo diferente. Prato quentinho. O pene tá lá esperando a hora que O ele pene vai... já foi escorrido. Bom. Talvez, na hora que a gente coloque o macarrão,
a gente precisa de um pouquinho mais de sal, mas vamos Ah, esperar. porque você vai ralar o queijo ainda, né? Tem um queijinho. É, tá certo. Aí a gente junta o macarrão, que foi escorrido. Eu passei na água fria só para ele não endurecer. Então, como ele esfriou, ele precisa incorporar no molho até para ficar quentinho. Certo. Beleza. Ó, dá pra enganar muita gente, não precisa nem contar que tem melão, não dá nem pra ver. É, não vê. É isso que tá me causando espécie aqui. Porque como ele foi cortado grande, eu fiquei imaginando, é pra parecer mesmo o melão. Mas dá pra enganar porque os pedaços do macarrão e São a do cor mesmo do tamanho, molho, tudo do mesmo tamanho, da mesma né? cor. Fica muito bom. Excelente essa receita sua. Eu vou Provei, acertar mas um pouquinho do sal, só porque o macarrão foi cozido sem sal, certo. e um pouquinho da pimenta, pra ficar também uns pontinhos pretinhos, que acho que fica bonito. E saboroso. Enquanto ele incorpora, que já tá bem no finalzinho, já tá pronto. O presunto cru a gente só vai usar na montagem do prato. Eu vou mexer com aquele queijinho ali. Pode ser queijo ralado. Esse aqui é um pedaço de parmesão com aquele fatiador. É só porque fica mais bonito pra montar o prato, fazer lasca. Lascas, né? Eu acho que é até mais Pra- saudável, pra né? Não tá dentro é. do saquinho, é mais E fresco. para enfeitar o prato, fica assim. Fica mais Fica mais charmoso. atraente, né, o prato quando você oferece. Ó, tá pronto. Ótimo. Agora é só servir. É importante nesse ponto ele incorporar, esquentar, mas não ficar muito tempo no fogo, senão ele acaba por cozinhar mais Certo. e ficar mais molinho do que a gente gostaria. O próprio melão, como solta água, ele deixa a massa mais cremosa e solta aquele docinho, mas o docinho tá bem equilibrado com o sal e com o limão. E agora com o presunto cru. Esse presunto cru pode ser o presunto de Parma ou aqueles prosciutos italianos, qualquer um Sim. que tenha esse aspecto assim, cruzinho. É bom que acrescenta uma proteína no prato. E aqui Fica a lasquinha completo, do queijo parmesão que a gente acabou de Tá tirar. vendo, gente, como é que fica bonita a lasquinha? Fica mais charmoso Eu também acho. do que o queijo ralado. É isso. Beleza. Fica gente. bom com uma tacinha de vinho branco ou tinto, não pode combina faltar. com os dois. Então eu vou provar. Vamos ver, Jordana? Vamos lá, se eu tô Eu aprovada. só Se tá ver. faltando sal, A pimenta, aula, isso que a você gente deu, acerta. a aula que você deu aí você foi provada sobre a questão das mulheres. Agora eu quero ver. Gente, é bom demais. Combinou? E é diferente, não é? Inusitado? Muito bom. Nós queremos aqui agradecer muito a sua presença, Eu que agradeço. deixar o programa à sua disposição. Quando você tiver um assunto palpitante, trazer aqui pra gente. Claro. Mesmo que você não cozinhe, mas eu preferia que você cozinhasse. E dizer a você que o programa tá. Você quer dizer alguma coisa, tá aí à sua disposição. Quero agradecer ao convite, a senhora, a oportunidade de falar desse assunto que é importante e de cozinhar para vocês, porque é tão importante a gente saber que a gente pode fazer as duas coisas, né? Claro. A gente pode atender bem a família, os amigos e pode continuar politizada. Eu acho que essa é a Isso. mensagem mais importante hoje. Aliás, a mais importante, porque é um grupo muito grande que acha que se a mulher for na cozinha, ela já Ela não serve para mais não nada. serve pra mais nada, né? E não é isso aí não, isso aqui Não é é uma não. arte, viu, gente? Abração. Obrigada. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém. A todos também, que Deus abençoe a todos nós. E um beijo muito grande. Até o próximo, se Deus quiser.